O Via Justiça de hoje é sobre as eleições de 2016. Nossos convidados, o juiz Bruno Terra Dias, presidente da Comissão de Propaganda Eleitoral, e Renato César Jardim, diretor do Foro Eleitoral de Belo Horizonte. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Neste programa, nós vamos abordar a legislação que regula as eleições deste ano, trazendo também informações úteis aos eleitores. A Lei 13.165 de 2015, conhecida como mini-reforma eleitoral, trouxe uma série de novidades na legislação aplicável às eleições. Quais são essas novidades, doutor Renato, doutor Bruno? Bem, a mini-reforma eleitoral trouxe uma série de novidades. Se nós fôssemos falar de todas elas aqui, talvez o espaço do programa não seria suficiente. Mas, em verdade, a mini-reforma reduziu prazos, né? Prazo de campanha eleitoral, o prazo de filiação partidária também foi reduzido para 6 meses, né? A propaganda eleitoral também foi limitada a poucas possibilidades. E a mais importante delas, no meu ponto de vista, é justamente aquela que traz a vedação do financiamento de campanha por pessoas jurídicas. Ou seja, doravante, a partir da reforma, o financiamento de campanha só pode ser realizado por pessoas físicas. Doutor Bruno, o que dizer sobre a mini-reforma eleitoral e seus impactos nas eleições de 2016? Já é a 4ª mini-reforma que se faz. E ela é centrada numa ideia básica, que é consentânea com a Constituição de 88. O personagem central, o protagonista do processo eleitoral, é o cidadão. Antigamente nós tínhamos o candidato como protagonista e o cidadão como praticamente alguém que comparecia eventualmente, convidado a cada 4 anos para ser coadjuvante. Agora não. O que se valoriza é a independência e a liberdade do cidadão, que não pode ser tolhido e não pode ser pressionado. Daí porque, então, a redução de prazos e a modificação de estruturas. Por exemplo, nós tivemos a redução do prazo de propaganda para 45 dias, sendo que a propaganda em rádio e televisão para 35 dias, os antigos 40 minutos esgotantes, escaldantes, que o eleitor não suportava ouvir no rádio ou assistir na televisão, foram transformados em blocos de 10 minutos e inserções de 30 a 60 segundos, o que torna tudo mais palatável. O candidato tem que se dirigir ao eleitor com a linguagem direta, de fácil compreensão. E vejam só, 10 minutos são para os candidatos à eleição majoritária, aos prefeitos. As inserções para prefeitos e vereadores. E tudo isso sem molestar o eleitor. Além disso, nós tivemos, ao longo dos últimos anos, o fim dos outdoors, por exemplo, que foi algo excelente, o fim das pichações, o fim das propagandas pregadas em postes, paredes, muros e tapumes, tudo no intuito de trazer ao protagonismo o eleitor, que não só não é molestado, como deve exercer a razão política com mais refinamento na hora de escolher o seu candidato. Doutor Renato, a lei conseguiu reduzir os custos das campanhas eleitorais? Eu acredito que sim. Porque propriamente aí a questão afeta a redução do tempo de campanha, a eliminação de determinados tipos de propaganda eleitoral, ou seja, isso vai ser um custo menor. Houve também uma limitação nos gastos de campanha, ou seja, o gasto de campanha hoje para as eleições municipais corresponde a 70% do maior valor gasto na campanha de 2012. Então, exemplificativamente... Esse foi o critério, então? O critério adotado foi esse. Então, por exemplo, o prefeito de Belo Horizonte hoje, qual o máximo de teto que ele pode gastar na campanha?
De acordo com os cálculos que foram elaborados pelo Tribunal Superior Eleitoral, dentro desse critério que eu acabei de dizer, né, dos 70%, atualizou-se o valor daquela época e chegou-se hoje ao valor. O prefeito pode gastar no primeiro turno da eleição municipal em Belo Horizonte algo equivalente a 26 milhões de reais. E no segundo turno, 8 milhões de reais, sendo que para os vereadores o gasto máximo está estipulado em 607 mil reais. Doutor Bruno, a administração dos partidos políticos ela ficou simplificada, que é o objetivo da lei de 2015? Parece que sim. Eu digo parece porque tudo é experiência e nós vamos ver o resultado, né? Nós podemos ver que uma das situações mais difíceis que nós tínhamos era exatamente o conflito entre o diretório municipal e o diretório estadual, né? Isso gerava situações do tipo: o diretório municipal faz uma convenção, o diretório estadual destitui e faz outra. Agora, só pode haver intervenção para essa finalidade do diretório nacional, fazendo o alinhamento das questões partidárias para evitar que a base tenha posicionamentos contrários à cabeça do partido. Isso foi muito interessante. Alguma situação de conflito pode surgir, ou até surgiu, pode, mas a solução fica muito mais fácil. E, por outro lado, em se tratando de convenção, porque partido político, apesar da sua finalidade, ele tem a natureza jurídica de associação, em geral, as questões internas, quando judicializadas, são tratadas na Justiça Comum Estadual. Mas, a partir do momento da convenção, essas questões todas são afetas à Justiça Eleitoral e, nisso tudo, trouxe simplificação, pelo menos assim acreditamos que chegaremos a essa conclusão no final, simplificação à administração partidária, mas também à administração da Justiça Eleitoral. Doutor Renato, um outro objetivo da lei foi incentivar a participação feminina nas candidaturas. Essa participação aumentou? Realmente há um dispositivo, né, que determina que nós respeitemos a cota de gênero, ou seja, 30% das candidaturas requeridas devem ser do gênero feminino. Entretanto, eu posso falar especificamente da situação que tem vivenciado junto à 20ª Zona Eleitoral, que está atrelada à direção do Foro da Capital. O que nós podemos constatar é que os 30% da cota de gênero estão chegando no limite. Nada além desses 30%. Existe um fator também cultural da nossa política. Se nós formos fazer uma comparação rápida com a nossa vizinha Argentina, e nós fazemos comparações não só no futebol, nesse caso, nós vamos ver o quê? Na Argentina, a participação feminina em termos de mandato eletivo é pouco mais de 40%. E aqui no Brasil não chega a 10%. Isso mostra uma diferença de cultura política muito grande. Já tivemos uma situação pior? Já. Nós estamos caminhando para querer 12% a 15% de participação e, quem sabe, algum dia chegar num patamar aceitável, como seria, né, 40%. Essa questão da reserva de cotas, ela já foi muito polêmica entre nós. Num dado momento, o que se fazia? Tem a reserva de cotas? Então tá, ofertava, mas não apareciam candidatas, não se registravam candidatas. Isso significava simplesmente um corte na chapa. Depois, passou-se a exigir, não, a chapa tem que ter, né, essa proporção. E aí, colocava-se em termos do ideal, do número ideal de candidatos. Agora não. A chapa tem que ter, e se houver não houver essa participação, corta-se a chapa, ela não é registrada. A Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
O Via Justiça e as eleições municipais de 2016 participam do programa os juízes Bruno Terra Dias, presidente da Comissão de Propaganda Eleitoral, e Renato César Jardim, diretor do Foro Eleitoral de Belo Horizonte. Pergunto para os senhores como os candidatos fazem a administração financeira da campanha. Bem, a administração financeira da campanha basta que se organize. Tem que emitir os recibos eleitorais. Primeiramente, o candidato deve abrir uma conta, deve tirar o seu CNPJ, né? E na emissão dos recibos eleitorais tem que ter todas as identificações, quem é o doador, o CPF e tudo mais. E a lei, a mini-reforma, estabeleceu o seguinte, que a cada doação recebida pelo candidato, ele deve inserir esta informação no que nós chamamos SPCE, Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, em 72 horas. E isso aí é um dispositivo que está aberto, inclusive, a toda a população para verificar quem doou, a forma da doação e tudo mais. E no momento em que ele lança essa doação recebida, ele vai obter um extrato e esse extrato futuramente vai ser utilizado para juntar na sua prestação de contas. E, de forma geral, hoje, para se fazer a prestação de contas, é necessário, além do contador, que deve apresentar o relatório financeiro da campanha, o requerimento deve ser obrigatoriamente, antes não havia especificamente, expressamente essa exigência, através de advogado devidamente constituído. Doutor Bruno, quem pode ser o doador de campanhas? Qual que é o valor permitido para doações e contribuições? Essa foi uma das inovações da mini-reforma. Nós não temos mais a figura da pessoa jurídica doadora. Aliás, esse foi um dispositivo vetado pela Presidência da República e derrubado o veto no Congresso Nacional, o que é bastante interessante. Isso enxugou, em termos de 80% a 90%, o dinheiro em circulação em campanha. Mas a pessoa jurídica não só não pode fazer doação em dinheiro, como não pode fazer qualquer doação apreciável em pecúnia. Por exemplo, um candidato não pode veicular sua propaganda em site de internet de pessoa jurídica. A pessoa jurídica não pode interferir. De um modo geral, as pessoas naturais, as chamadas pessoas físicas, nós, né, de um modo geral, podemos doar, mas limitado a 10% do valor da renda do ano pretérito. Isso traz uma possibilidade não só de fiscalização, mas também de credibilidade, para que não haja a situação do caixa 2, caixa 3, né? Essas coisas criativas para violar a lei. Quem vai acreditar que uma pessoa doe mais do que recebe? Não é possível isso. Doutor Renato, a lei diz que o candidato ele poderá usar recursos próprios na campanha, né? Aí eu pergunto para o senhor, mas quanto de recursos? E coloco uma dúvida que paira aí. Se o candidato for muito rico, como evitar o abuso do poder econômico? Muito bem, isso está expresso da seguinte forma. O candidato que utilizar recursos próprios em sua campanha, ele pode gastar até o valor estabelecido no limite da lei. Então, vamos supor, um candidato a vereador, o limite dele em Belo Horizonte de gasto é R$607 mil. Ele não pode extrapolar esse limite. Agora, se este candidato fizer uma doação para um outro candidato, aí sim ele deverá observar o limite de 10% da sua renda alusiva ao exercício anterior. Doutor Bruno, o que a lei diz sobre o partido ou o candidato que receber recursos provenientes de fontes vedadas ou de origem não identificada? Esses recursos de origem vedada ou não identificada não podem ser utilizados. Portanto, se acontecer, um candidato tem lá a sua conta, chega um valor que ele não sabe de onde veio, ou constata que é fonte ilícita, ele deve imediatamente recolher esse valor ao Tesouro Nacional. Ele não pode usar isso. Se o candidato disser, não, mas eu não vi, estava lá, eu usei. Se ele fizer isso, ele estará sujeito a responder pelo abuso de poder econômico, poderá não ser diplomado, sendo diplomado, poderá ter o diploma cassado, sendo empossado, poderá perder o mandato,
Ou seja, é um dinheiro que ele não pode usar de jeito nenhum. Se não sabe de onde veio, ou sabe que veio de fonte ilícita, não use. Doutor Renato, o senhor acha que o sistema de prestação de contas dos candidatos para essas eleições ele é complexo? Não é complexo, é como eu disse, basta ser organizado, porque essas prestações periódicas que ele vai fazendo, doação recebida, a cada 72 horas lança, tira o extrato. No dia 15 de setembro, o candidato vai ter que fazer uma prestação de contas parcial, ou seja, até aquele momento da campanha. Ele juntando todos esses elementos, todas as notas fiscais dos pagamentos efetuados em razão do seu trabalho em campanha, isso aí vai ser encaminhado ao seu contador, que vai elaborar um relatório contábil e apresentar para a Justiça Eleitoral. O que não pode é o candidato ir fazendo as coisas de forma desorganizada e, finalmente, apresentar uma conta, um relatório que não tenha substancialidade e, fatalmente, as suas contas poderão ser desaprovadas. Doutor Bruno, sobras ou dívidas de campanha, como que se resolve? Bom, tem os regulamentos que deve fazer agora, principalmente dívidas. Dívidas devem ser pagas. Mas a única observação é: não podem ser pagas com dinheiro de origem ilícita ou até mesmo duvidosa. Na dúvida, não use. O candidato ele tem uma prestação de contas permanente. Isso vai aparecer de algum momento, nem que seja no final cruzamento de dados. Não há hoje, com o desenvolvimento tecnológico aplicado à Justiça Eleitoral, nenhuma vantagem ilícita que não apareça. E nada pior para o candidato do que, eleito ou não, ter uma condenação com consequente inabilitação para cargos públicos por um período longo. Ouvir a Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. Ouvir a Justiça de hoje e as eleições 2016. Participando do programa, os juízes Bruno Terra Dias, presidente da Comissão de Propaganda Eleitoral, e Renato César Jardim, diretor do Foro Eleitoral de Belo Horizonte. Vamos falar nesse bloco sobre propaganda eleitoral. O que pode ser feito, o que não pode, doutor Bruno? Hoje muita coisa não pode, mas dentro daquela perspectiva de que o cidadão eleitor é o protagonista. Portanto, a ideia básica é: o cidadão não pode ser importunado. Pode ter militância com bandeira? Pode. Pode ter outdoor? Não. Pode ter propaganda em muro? Pode, desde que seja adesivo ou papel colado em dimensões não superiores a meio metro quadrado. Pode ter propaganda em veículos? Pode, desde que seja adesivo, um só, em cada lado do veículo, nas dimensões não superiores a 50 por 40 e no para-brisa traseiro, em toda a sua extensão, aquela propaganda de microperfurado, que não impede a visão interna. Nos muros não pode mais a pichação. Mas eu posso colocar várias propagandas, uma em sequência da outra? Não. Cabe uma naquele muro. E não pode o chamado efeito outdoor. O que é isso? O sequenciamento que provoque um prolongamento, uma extensão da visão e, portanto, da mensagem, que seria uma forma de burlar o que a lei proíbe. Não pode haver propaganda que obstacule o livre trânsito do pedestre. E, numa extensão interpretativa, não pode haver propaganda que provoque acidentes ou potencialize efeitos danosos de acidentes. Tudo isso tem sido visto e, de uma maneira geral, a Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral tem feito essa orientação. Os candidatos estão desrespeitando isso?
de um modo geral, estão respeitando. É claro que sempre tem um ou outro que procura um entendimento que lhe seja mais favorável, nem sempre um entendimento adequado, e nessas hipóteses, os 18 juízes das 18 zonas eleitorais têm o chamado poder de polícia. O que é isso? Se a propaganda for ilegal em si, pode determinar que aquela propaganda seja recolhida, pura e simplesmente. Se ela for irregular, ou seja, por si não caracterizar um ilícito, mas não for permitida, notifica-se para que em 48 horas se retire, sob pena de, não fazendo, ser retirada à força. De qualquer maneira, num ou no outro caso, o candidato poderá responder ainda a uma representação pela propaganda irregular feita na comissão, submetendo-se a uma multa de 5 mil a 30 mil reais. Doutor Renato, a propaganda na internet, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. O que a lei determinou? Bem, a propaganda na internet, ela é permitida, e também nos veículos de mídia social. Agora, o que não pode acontecer na propaganda da internet é que ela seja patrocinada, paga. E, ao mesmo tempo, quando se tratar de propaganda encaminhada por e-mail, deve-se possibilitar àquele que está recebendo o e-mail o descadastramento, né, em relação àquela mensagem que lhe foi enviada. E eu digo aqui, Bruno, aproveitando a questão dessa questão toda da propaganda eleitoral, que hoje, nas eleições, nós temos que ver o seguinte: o eleitor hoje ele quer saber de propostas, né? Ele quer saber de um candidato que vai ter legitimidade para representá-lo. E o que o candidato hoje está fazendo, a miúde, nós temos visto isso no dia a dia, é gastar sola de sapato, gastar saliva para efetivamente convencer o eleitor acerca dos seus programas, das suas ideias, dos seus ideais, para que assim ele possa ser legitimado nas urnas e não através de artifícios que muitas vezes são utilizados aí em propagandas eleitorais indevidas e irregulares. Mas como convencer o eleitor se tem casos de vereadores com apenas 5 segundos na televisão? Isso que eu estou dizendo. A campanha na rua, o tete a tete, o eleitor saindo, fazendo contato com a população, levando suas propostas, né, em ambientes outros, em escolas, de um modo geral, fora desse espaço a que você faz menção. 5 segundos comunica alguma coisa, doutor Bruno, que dá resultado? Nós temos exemplos na história. Que não se lembra, em 89, o candidato Enéas, do Prona, ele tinha 5 segundos exatamente. São necessários 3 segundos para passar uma mensagem. E ele conseguia, então, fazer a sua comunicação muito objetivamente, a proposta diretamente e terminava dizendo: meu nome é Enéas. Isso foi genial, porque ele conseguiu, com um tempo tão diminuto, se eternizar e até hoje é lembrado como exemplo válido de campanha em tempo curto. Estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Eu pergunto aos senhores: a reforma das instituições político-eleitorais do país foi eficaz com a edição da lei de 2015, doutor Renato? Eu acredito que sim. Principalmente em razão da transparência que as eleições têm agora, pela divulgação desses dados a que me referi, das doações, das prestações de contas na internet, e da mesma forma a redução dos custos das campanhas eleitorais, com a limitação dos valores que vão ser despendidos nas eleições, e também no próprio material de propaganda eleitoral, como eu disse, em razão da redução desse tempo de campanha também. Considerações finais do senhor, doutor Bruno? O Brasil se recupera de déficits democráticos que vêm desde a República, se não desde o Império ou até desde a colônia. Mas só para dizer, na primeira eleição presidencial, lá no final do século XIX, tivemos menos de 3% da população votando. Hoje nós temos mais de 60% habilitados e o voto é realmente da maioria do povo brasileiro. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Amages,
Associação dos Magistrados Mineiros. Contato pelo e-mail viajustiça@mages.com.br e até o nosso próximo encontro.